Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Amém? A versão que eu vou estar lendo é a revista atualizada. E a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria. Diga comigo, alegria. Alegria. Dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, diga comigo, alegrai-vos, não porque o Espírito se vos submete, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, em outras versões, escritos nos céus. Amém? Você pode se assentar. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre um grupo de discípulos que também caminhava com Jesus. Os 70, talvez alguma outra versão aqui esteja 72, mas isso não tem nenhum problema por conta de tradução, por conta de alguns manuscritos que tem essa pequena diferença. E a gente não vai entrar neste termo. Se você tiver dúvida, procure o pastor Henrique, o pastor Arão, que eles explicarão para você depois. Mas a gente vê aqui esse grupo de discípulos que eventualmente nós lembramos deles, mas frequentemente lembramos dos 12. Quando fala em discípulos de Jesus, a gente lembra dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Mas esses homens, esses discípulos de Jesus, eles têm um papel fundamental no ministério do Senhor Jesus Cristo. No início desse capítulo, o Senhor Jesus, ele designa eles para cumprir a sua missão. A mensagem de hoje, ela não tem um tema específico, mas o versículo-chave para nós nessa noite é o versículo 20. E aí a gente vai conversando um pouquinho e depois nós faremos a leitura desse versículo novamente. E eu creio que todos nós entenderemos o porquê esse versículo é tão importante, tão marcante. A missão dos 70 é falar sobre Jesus. O ministério dos 70 é como se nós olhássemos para eles como missionários que vão pregar sobre o reino de Deus. E o Senhor, como disse aqui o versículo 19, o Senhor deu autoridade para esses 70 levarem a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, esses homens eles tinham o desígnio de falar sobre Jesus, de apresentar várias cidades que eles iriam chegar, e a palavra de Deus diz que eles iam de 2 em 2, e eles eram recebidos nessas cidades, e aí eles começavam a falar sobre Jesus. Então, entenda a importância do ministério deles.
eles falavam de Jesus antes de Jesus ir às cidades. Então eles anunciavam aquele que estava, o Cristo, anunciavam Jesus, e quando Jesus chegava depois daquela cidade, aquelas multidões, as pessoas já estavam preparadas para receber Jesus. As pessoas já tinham o coração pronto a receber Jesus. E a palavra do Senhor, ela vem falar sobre como eles deveriam conduzir, como eles deveriam proceder. E você pode ler isso no início do capítulo 10. O Senhor, Ele designando esses discípulos a irem de 2 em 2, de cidade em cidade, falar a respeito do reino de Deus, falar a respeito de Jesus. E Jesus deu alguns direcionamentos para eles. O primeiro é ir de 2 em 2. O segundo é não ir muito preparado, no sentido de não levar muita coisa. Se você for ler no versículo 4, ele diz: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém salveis pelo caminho. Então, eles vão na dependência total de Deus. Eles são homens que entendem o que Jesus diz para eles: vocês não percam tempo arrumando, organizando coisas, não percam tempo se preparando para ir, mas vão e cumpram o ministério de vocês. O ministério de levar a mensagem do Senhor Jesus. E olhando neste contexto, olhando para esses discípulos de Jesus, hoje nós somos esses 70. Nós continuamos esse ministério, anunciando Jesus Cristo, anunciando o Senhor, só que hoje nós anunciamos não somente que Ele chegou, que Ele está no meio de nós, mas nós anunciamos que Ele voltará, porque esta é a promessa dele para nós. E nós temos a incumbência como igreja do Senhor, como os 70, de levar esta mensagem, apresentar Cristo a todo aquele que recebe bem a palavra do Senhor. E nós temos este privilégio de juntos, como igreja do Senhor, e às vezes sós, seja na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa rua, onde você mora, nós temos essa incumbência de levar a mensagem do Senhor, apresentar o Senhor Jesus Cristo às pessoas, falar sobre eles. E assim como esses discípulos de Jesus, eles estavam ali cheios de autoridade e de poder, com a mesma autoridade e poder que o Senhor declarou sobre essa igreja. A mesma autoridade e poder que o Senhor deu a cada um de nós, para que nós pudéssemos ir e levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esses homens, eles tiveram direcionamentos do Senhor, eles foram preparados por Deus, assim como eu e vocês somos preparados por Ele. Eles ouviram a voz do Senhor, e aí nós precisamos todos os dias ter o nosso exercício de ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações onde nós devemos ir, a quem nós devemos levar essa mensagem do Evangelho, levar Jesus Cristo a essas pessoas. E esses homens, eles fizeram sinais e maravilhas, curas e libertações. A palavra do Senhor, ela tem que dizer no versículo 9 do capítulo 10, Jesus dizendo para ele: olha, vocês curem os enfermos que houver na cidade, anunciam que está próximo o reino de Deus. Então o Senhor, Ele dá autoridade ao seu povo, Ele dá autoridade à sua igreja. E aí no versículo 17, nós vemos esses homens voltarem, esses discípulos do Senhor Jesus Cristo voltarem. E a palavra de Deus diz que eles voltam com muita alegria, eles voltam satisfeitos com tudo o que aconteceu, eles voltam com seu coração rejubilantes por tudo que Deus permitiu que eles vivessem.
E eles chegam com o Senhor e dizem: Senhor, nós estamos muito felizes, e o Senhor nem sabe, até os demônios, quando nós falávamos na autoridade do teu nome, eles obedeciam e saíam. Eles obedeciam e saíam. E aí Jesus, de certa forma, ele repreende os seus discípulos. E aí eu me perguntei: Deus, por que eles são repreendidos? Vocês não devem se alegrar por isso. E o Senhor começou a falar ao meu coração, começou a ministrar o porquê que, quando as coisas deram certo para eles, quando tudo foi bênção na vida deles, quando o seu trabalho foi feito com excelência, eles não tiveram problemas, e quando eles impunham as mãos, as pessoas eram curadas, e quando eles expulsavam os demônios saíam. Então, como eles estavam cheios de Deus ali operando, o Senhor chega com eles e diz: olha, não se alegrem por isso. E aí eu li, se você voltar uma página na sua Bíblia, em Lucas 9:40, vem falar de um homem que chega com seu filho diante dos discípulos e fala para esses discípulos que seu filho está possesso, e os discípulos oram e nada acontece. E esse homem chega com Jesus e clama a Jesus, e ele diz no 40: roguei aos teus discípulos que os expelissem, mas eles não puderam. E aí a gente vê que um capítulo depois os discípulos estavam felizes porque eles falavam e os demônios obedeciam. Mas um capítulo antes, eles estavam falando e nada estava acontecendo. E aí o Senhor começou a falar no meu coração do porquê que nós não devemos nos alegrar ou ficar presos a uma situação. Porque se esses homens se alegram nesse momento em que os demônios estavam obedecendo, porque eles estavam na autoridade do Senhor Jesus Cristo, o coração deles se entristeceria se o contrário acontecesse. Eles voltariam frustrados. Então Jesus está olhando para eles e dizendo: olha, não se atenham com o resultado. O resultado é o Espírito Santo quem opera. O resultado de todas as coisas é o Espírito Santo quem opera. Vocês precisam estar preparados, como vocês foram preparados por mim. Palavra de Jesus, tá? Estou parafraseando. Vocês precisam ser enviados, como eles foram enviados por Jesus Cristo. Vocês precisam ouvir a voz de Deus, ouvir os direcionamentos de Deus. E a palavra do Senhor, no próprio capítulo 10, diz: olha, se vocês chegarem numa cidade e não receberem vocês saiam de lá, batam as sandálias dos pés, o pó da sandália dos pés de vocês e vão embora. Ou seja, Jesus estava preparando eles também para a frustração. Estava preparando esses homens, esses discípulos, para a frustração. Mas nesse episódio eles voltaram cheios de alegria. E o Senhor diz: olha, não é porque você está fazendo algo que você tem que ficar preso naquilo que você está fazendo. Você precisa continuar. Você precisa prosseguir. Você fez, você orou, alguém foi curado. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Você não deve ficar preso a esse acontecimento, porque isso também pode trazer algo muito perigoso aos corações de vocês. Isso é orgulho. Imagina esses homens chegando e achando que agora eles são super discípulos, que eles podem, porque, nossa, nós fomos lá e nós falamos e o demônio saiu, nós fomos lá, nós oramos e as pessoas foram curadas, nós anunciamos o reino de Deus e muitas pessoas se interessaram por conhecer esse Jesus Cristo.
E essas cidades estão prontas agora para receber a visita de Jesus. E nós fizemos isso. E Jesus olha para eles e diz: não se prendam aos resultados que vocês têm. Os resultados são importantes, são muito importantes. Nós devemos olhar para os resultados, entender os erros, entender os acertos e continuar. Mas nós não podemos nos prender aos resultados, porque senão você fica preso a um momento no passado. Você fica preso a um momento que você viveu com o Senhor Jesus Cristo. Imagina eu olhar para trás e dizer: nossa, hoje o louvor foi uma bênção, e eu vou ficar preso nesse dia eternamente. Não vou mais me preparar para a semana que vem, não vou mais me preparar para os próximos dias. Nossa, a reunião do meu grupo familiar foi excelente. Como foi bênção, o irmão que trouxe a ministração da palavra, o irmão que trouxe um testemunho, foi algo muito marcante, muito edificante. E o dia que as coisas não fluírem como os nossos corações planejam, e o dia que as coisas não acontecerem conforme o nosso coração planeja, como nós ficaremos? Se quando as coisas dão certo, nós ficamos felizes, se as coisas derem errado, se nada fluir, se nós, como diz a palavra de Deus, orarmos e parecer que o céu está de bronze, parece que nada acontece. Quando nós falamos e oramos e buscamos ao Senhor e Ele em silêncio continua, e nós não recebemos respostas, e aí o que vai acontecer com o nosso coração? Nosso coração vai se entristecer, se decepcionar, achar que Deus se calou. O perigo que isso pode ocorrer em nossa vida é de nós desanimarmos. Então o Senhor, Ele prepara o coração dos discípulos e Ele prepara os nossos corações. Ele diz para cada um de nós: ei, discípulo, meu discípulo amado, meu filho amado, não olhe para as circunstâncias, não olhe se tudo deu certo, não olhe se tudo deu errado. Teu coração, ele precisa estar em um lugar. A tua alegria, o teu contentamento, ele precisa estar em um lugar. E o Senhor Jesus, ele fala: que lugar é este? O Senhor Jesus, ele fala: que lugar é este, no versículo 20. Esse versículo, ele me marca muito, me marcou muito, que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, não se alegrem pelas obras que vocês têm feito, não se apeguem às obras que vocês têm feito. Não se preocupem com os resultados. Quantas vezes você ora por alguém, você fala e tem esse seu Natanael e você insiste, e toda oportunidade que você tem, você fala do amor de Deus para essa pessoa, e você não vê nada acontecer. E o coração do ser humano, sem o temor, sem o amor de Deus, a tendência é dizer: bom, eu fiz a minha parte e a partir de agora eu faço como Pilatos, né? Eu lavo minhas mãos, estou livre do sangue dessa pessoa. Se ele não quis ouvir a palavra de Deus, então é ele com Deus. Mas o Senhor Jesus, ele diz: olha, o papel de vocês é pregar o Evangelho. O resultado é com o Senhor. E quantos de nós conhecemos pessoas, ou talvez nem saibamos do resultado da história das pessoas por quem nós um dia oramos,
a quem nós um dia falamos do amor de Deus. Quantos, depois de muito tempo, tomaram decisões por serem justos? Eu lembrei agora da nossa querida irmã Socorro, que ela sempre trazia alguns testemunhos de vida dela. No nosso grupo familiar. E um dos testemunhos que ela trazia era quando ela morava no Curuçambá, que ela morava numa casinha simples, e ela chegava e ela passava numa roda de alguns jovens, e no meio deles tinha drogas e álcool, e o Espírito Santo dizia para ela: chegue junto, fala, entrega o folhetim, e ela dizia: Senhor, você falar. E ela pregava, e ela falava, e ela demonstrava amor ali no meio deles, e ela ia embora para casa. E quando, depois de muito tempo, algumas pessoas encontravam com ela, davam testemunho. Alguns pastores, outros pregadores da palavra de Deus, discípulos de Jesus, que chegavam com ela: Senhora, lembra de mim? E ela: não. E eles testemunhavam: eu era a pessoa assim, 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 a senhora falou do amor de Deus para mim, e o Senhor me alcançou. Me alcançou. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se ela se preocupasse com o resultado, se a nossa irmã se preocupasse com o resultado, ela ia estar frustrada e não ia mais entrar no meio deles para falar de Jesus Cristo. Se ela se preocupasse com o resultado, se ela simplesmente olhasse: Deus, eu chego lá, eles apagam o cigarro por respeito, depois que ela saía, eles continuavam ali a fazer o que eles estavam fazendo, e ela passava de novo e via as mesmas situações se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e ela podia chegar diante do Senhor e dizer: Deus, não está dando resultado. Então o que eu posso fazer? Não vou mais parar. Mas o Senhor deu a ela o privilégio de ela poder ver a obra que o Senhor fez, porque ela obedeceu a voz do Senhor. Então quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não se preocupe com o resultado. A palavra do Senhor diz que nós somos convidados a falar do amor de Deus, semear. Uns podem semear, o outro vem e rega, mas um outro vem e colhe. Talvez você não veja o fruto do que você está fazendo. Talvez você não veja o fruto do seu sacrifício, o fruto de você sair, o fruto de você parar, ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eu vou falar do teu amor. Talvez você encontre alguém, como a gente já viu alguns testemunhos aqui. Você está lá anunciando o Evangelho como alguns missionários aqui da nossa igreja, vou usar esse termo, algumas pessoas não que se desloquem para outras localidades, mas alguns missionários que entenderam a missão do Senhor Jesus Cristo e muitas vezes vão às praças, vão aos lugares encontrar as pessoas, falar do amor de Deus. E quantas vezes oram por alguém, encontram alguém, falam do amor de Deus e ninguém sabe o resultado do que o Senhor vai fazer naquelas vidas. Mas quantas vezes aquela palavra que foi levada fez total diferença na vida de alguém? Quantas vezes a palavra ministrada tocou a vida de alguém e essa semente é lançada? A semente do Senhor Jesus Cristo é lançada. E o nosso trabalho é esse:
semear a palavra de Deus. É o Senhor quem vai regar, é o Senhor quem vai colher o fruto para si. E é interessante nós olharmos o versículo 20, quando o Senhor Jesus ele termina de falar para os seus discípulos: olha, não se alegrem porque vocês têm visto as coisas acontecerem. Não se alegrem porque vocês têm visto o resultado das coisas acontecerem. Mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. E o Senhor ele ministrou mais coisas no meu coração a respeito deste versículo. O meu contentamento ele precisa estar plenamente em Deus. Se nós formos ler lá em Abacuque, capítulo 3, 17 e 18, eu queria projetasse aqui, por favor. Você conhece muito bem esse texto. Abacuque 3, 17 e 18. A palavra do Senhor diz o seguinte, você pode ler comigo? Ainda não floresça e nada fulminante, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrancadas novamente, e os mares não arrancaram. Todavia, eu me alegro no Senhor, e juro no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, independente das circunstâncias, independente se tudo está dando certo, se tudo está dando errado na minha vida. Eu fiz um esboço de pregação, que eu já nem olhei para ele, mas no início dele, ele vinha falando sobre onde você se alegra que o seu nome esteja. Os jovens se alegram porque o seu nome está no listão da universidade e você passou, e você foi convocado, e você está lá. Você fez um concurso público e o seu nome está na lista dos aprovados. Porque o seu nome, o nome da minha esposa está aqui, cravado aqui dentro da minha aliança. O meu nome está gravado dentro da aliança dela. Eu me alegro por isso. Mas o Senhor Jesus Cristo ele vem dizendo: olha, a alegria de vocês, ela precisa ser essa, que o seu nome esteja gravado nos céus. E a minha pergunta para todos nós aqui nessa noite, o pastor Arão fez essa pergunta de outra forma na EBD hoje. E a minha pergunta é: você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Isso traz alegria ao seu coração, traz preocupação ao seu coração? Ou existe paz no seu coração de saber que o seu nome está escrito lá? Glória a Deus. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos ter essa convicção, porque é pela fé que nós recebemos essa graça de Deus de ser salvo. E quando nós somos salvos, a palavra de Deus diz que o nosso nome está sim gravado no livro da vida. E o seu nome e o meu nome está sim escrito lá nos céus. Se um dia você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, se o Espírito Santo de Deus habita em você como selo da promessa, seu nome está escrito no livro da vida.
E aí, pensando sobre este nome está escrito, seu nome está escrito, eu também pensei em lugares que você não gostaria que o seu nome estivesse. E aí você pode pensar em alguns lugares. Não gostaria que meu nome estivesse... Hoje em dia nem existe mais obituário, né? Antigamente, na época do pastor, não existia mais. Não, antes saía no jornal, né? Obituário. As pessoas iam lá, quem que foi? Quem foi de arrasta para cima, como dizem os jovens hoje, né? Quem que Deus chamou? Opa, agora vem aqui. Não, ninguém que eu conheço, saiu no jornal das cidades. E as pessoas não queriam que seu nome estivesse aqui. Não queriam encontrar o nome de algumas pessoas aqui, as pessoas que eles amavam. Talvez você se preocupe que seu nome não esteja nos órgãos de proteção ao crédito. Talvez você se preocupe que o seu nome não esteja naquela conta que está no vermelho lá no banco. Talvez você não queira o seu nome numa lista do SUS, uma lista de espera de alguma cirurgia, de algum procedimento. E nesses lugares nós não queremos que os nossos nomes estejam. Mas existe este lugar que nós, como igreja do Senhor, precisamos almejar e nos alegrar porque o nosso nome está escrito lá. E aí a gente vai, hoje quem esteve na EBD, viu o início da aula de... Qual é o livro que a igreja está estudando? Amém. E Apocalipse ele tem 2 versículos que eu destaquei. Que Apocalipse espera aí. Apocalipse 20 é o último versículo 15. Ele diz assim: e se alguém não foi achado no livro da vida, este foi lançado dentro do lago de fogo. Então Jesus ele estava dizendo para esses discípulos: olha, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, que esse seja o contentamento de vocês. Tenham o nome de vocês escrito no livro da vida. E a palavra do Senhor para a Igreja Batista Shalom é: tenha o teu nome escrito no livro da vida, porque aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, esse não terá parte com o Senhor. E a palavra do Senhor ela vem dizendo que será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Mas as boas novas que a igreja do Senhor tem está em Apocalipse 21, o último versículo também. O texto está falando sobre a Nova Jerusalém. E o versículo 27 diz: nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente, você pode, eu não sei se foi projetado aqui, mas somente os... Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que o Senhor Jesus ministrou no meu coração para trazer a igreja do Senhor nessa noite
para trazer ao teu pensamento, para trazer à tua memória. Tenha a preocupação ou a paz de ter o teu nome escrito no livro da vida. Tenha a paz no teu coração e que esse seja o motivo de você se alegrar. O motivo da tua alegria não sejam as circunstâncias, não seja a doença, não seja os problemas de relacionamento. Que o motivo da tua alegria, aquilo que causa alegria no teu coração, não seja as circunstâncias adversas da vida. Como diz em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto do oliveira em mim. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não olho as circunstâncias, eu olho o Senhor Jesus Cristo. Eu não olho o resultado das coisas. Eu olho para o Senhor Jesus Cristo. E me alegrarei, porque o meu nome está escrito lá. E nessa noite eu quero dizer para você, se você não tem essa convicção no Senhor, se você não tem essa paz no teu coração, se existe qualquer vírgula de dúvida em você, se em algum momento você diz, será que meu nome está escrito lá? Se quando você escuta a pergunta, se você partisse hoje, você tem certeza para onde você iria? Eu tenho me entristecido muito porque nas redes sociais alguns vídeos aparecem de pessoas chegando com alguns jovens e perguntando para eles, se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? E muitos dizem para o inferno. Muitos declaram para o inferno. E muitos declaram até com alegria, porque eles não têm noção do que é viver uma eternidade separado do Senhor. Eu não estou nem falando das dores, não estou falando do ranger de dentes, eu não estou falando do fogo que nunca se apaga, mas é de estar separado da presença de Deus, é de estar longe da presença de Deus. Eles não têm noção da dor que é, porque ainda estamos no tempo da graça. Mas a nós, Igreja do Senhor, você que está aqui nessa noite, se por acaso você ainda não tomou essa decisão por Cristo Jesus, de dizer, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, escreve o meu nome no livro da vida, sela com teu Espírito Santo habitando em mim, dizendo, Senhor, eu recebo como meu Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor da minha vida. Se você ainda não fez isso, eu quero dizer para você, não perca tempo. Não perca tempo. Hoje o pastor Arão, mais uma vez, pastor, ele enfatizou pelo menos 3 vezes. Hoje pode ser o último dia 31 de maio, porque as coisas estão indo para o fim de todas as coisas. E felizes aqueles que forem encontrados com o seu nome escritos no livro da vida. Feliz aquele que tiver o seu nome encontrado no livro da vida. Porque aquele que foi achado digno de abrir esse livro, o Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida por cada um de nós, que pagou o preço por cada um de nós, ele um dia vai abrir este livro, vai tirar os selos desse livro, e os nossos nomes
Eu creio em nome de Jesus, pela fé, por entender a palavra de Deus, que os nossos nomes estarão escritos. Aleluia! Em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé.